Fala, torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show. Live, vídeo diário, podmonte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações, peruas, tudo para você. Hoje nós vamos falar sobre o Sport Clube do Recife, vamos falar sobre contratações, sobre saídas, tendo em vista que a janela está para abrir aí no dia 3 de julho e fechar dia 2 de agosto. E como até o próprio Anderson Moreira falou que o esporte está no mercado, e aí? Quem sai do esporte? Quem fica no esporte? Quem pegará o beco da equipe pernambucana? E quem chegará? Você saberá de tudo neste vídeo após a vinheta. Torcedor, eu observo, na verdade, muitos torcedores cobrando a saída de alguns nomes do Sport Clube do Recife, tendo em vista o desempenho ruim de alguns deles, né? Alguns jogadores. Infelizmente, o contexto de o torcedor sempre solicitar essa saída é um ponto de descontentamento, obviamente, da torcida, mas não pode ser tão efetivo, porque tem a questão da janela, né? A saída, a demissão, rescisão de contrato gera multa, enfim, todos esses fatores. Então, o torcedor pedindo a saída é uma vontade dele, um desejo dele, mas nem sempre será cumprido. Só que a janela que abre dia 3 de julho e fecha dia 2 de agosto, possivelmente para o esporte pode ser um problema, um tormento. Eu não sei como anda a situação contratual, na verdade, de acordo de multa de alguns nomes. Mas creio que algumas peças do esporte podem interessar a clube da Série A. Então isso pode ser um problema a depender do desempenho do esporte na Série B. Lembrando que o esporte, em 5 jogos, conseguiu 2 empates na primeira rodada com a equipe do Novo Horizontino e recentemente com a equipe do Ituano fora de casa. E venceu do Guarani, venceu do Tombense e venceu do Botafogo de São Paulo. Porém, entretanto, todavia, já desde o começo do ano, há rumores aí da saída do Luciano Juba. Então, com o Luciano Juba saindo, quem seria o nome para compor ali no lado esquerdo? Muitos falam de uma nova contratação, ou que o Filipinho poderia estar ali, só que com a saída do Igor Cariús e o Filipinho na lateral esquerda, quem irá ocupar o lugar do Luciano Juba? O Paulinho? O Wanderson? Não sabemos ainda. Acredito que o esporte precisa contratar sim. Ontem na live, algumas pessoas deixaram alguns comentários, né? E dentre elas, um torcedor citou o Davó, que joga pela ponta direita, citou também o Jajá, que passou pelo Atlético Paranaense, pelo Cruzeiro, citou o William Potter, que para mim não é uma boa opção, não para substituir o Juba, tá? Mas para a contratação para a equipe do esporte. Para mim, falando sobre dispensas, eu acredito que o esporte não pode de forma alguma continuar com alguns nomes. Primeiro, com todo respeito à pessoa, mas eu acho que não estão contribuindo mais no esporte. E o Wanderson, que já jogou Europa League, já jogou Champions League, teve um bom desempenho no Ludogorets da Bulgária, no esporte não se encontrou ainda nesta temporada. E isso é normal, acontece. Um jogador, às vezes, quando tem uma vasta experiência, chega acima dos 30 anos, que ele começa a produzir menos do que produzia anteriormente. Isso é normal, tá? Isso não é fora do comum. Quando você está no auge, tá, do seu desempenho, chega um momento, jogador acima dos 30 anos, ou ele cai de produção do nada, ou ele começa a cair de produção assim, enfim, numa escala, tá? Vai caindo um pouco a cada ano, ou ele do nada, de uma temporada para outra, cai de produção, ou essa queda de produção demora um pouco mais, assim como está acontecendo com Wagner Love, ou ele pode cair de produção e depois voltar a render em outro clube, isso acontece. O Wagner Love não estava jogando bem na Dinamarca e no Sport chegou fazendo muitos gols. Então acho que o Wanderson é o nome. Vamos falar do Matheus Vargas também, que não consegue produzir na equipe do Sport. O jogo que ele foi bem foi contra o Tombense, mas também não apresentou um futebol gigantesco. Ele foi regular. E ele não pode sair porque tem empréstimo que é do Fortaleza e acredito que ele fica até o final do ano. Lembrando que o salário dele é dividido. O Kaique, pelo amor de Deus, é
A terceira opção no ataque do Sport, para mim, tá tirando a chance de o Riquelme, pelo menos, ser relacionado para entender o que é o profissional, não jogar, ser relacionado. O Edinho é mais um caso de empréstimo, mas acho que o Edinho, por ter essa simbiose, a partir do momento que o Labandeira está em campo, né, um fica atuando na sombra do outro, pensando se ele for bem, eu também preciso ir bem. Porque senão eu serei escanteado aqui, né? Seria um zero à esquerda, não iria atuar. Também tem a sombra do Fabrício Daniel agora para Edinho, vamos ver se ele joga a bola. Acho que esses são os nomes principais para sair do Sport. Wanderson e Kaique, na minha humilde opinião. Acho que em relação ao empréstimo dos nomes da base, alguns garotos precisam sim ser emprestados. Cito o Marcelo Júnior em especial, acho que o Davidson também poderia ser emprestado. Em relação a contratações do esporte, precisa, acho que com urgência, de um lateral esquerdo, de um lateral direito também, porque o Eduardo está enfrentando algumas lesões nesta temporada, e o Everton mesmo aí numa linha tênue de produção, ou seja, atuando bem, mas não é um nome que a gente conta com uma certa regularidade dele ao longo da carreira, mas está indo bem, mas acho que no lateral direito. Um centroavante para ser banco do Love, acho que também um meia, mais um meia de criação, não para tirar a vaga de Juan Xavier no possível lugar, numa possível sucessão ali, né? Caso o Matheus Vargas não seja mais o escolhido do Anderson Moreira, o preferido do Anderson Moreira, que eu acho muito difícil, mas mais um meia de criação para entrar no lugar do Jorginho, caso o Jorginho não vá bem. Acho que, não sei se mais um volante, mas acho que o Pedro Martins e o Fábio estão conseguindo produzir, mas vamos pensar sempre no ruim, vamos ser o advogado do diabo aqui. Por quê? Exemplo, o Fabinho ou o Ronaldo se machucam, um dos dois garotos irão entrar, e falta uma peça de substituição, né? Quem seria essa peça de substituição? Mas, obviamente, são oportunidades do mercado. Will, como é que o Sport vai trazer esses nomes? Um lateral esquerdo, um lateral direito, um meia, um centroavante, um volante, como você está dizendo? Pessoal, os clubes da Europa, e obviamente a gente não pode ter isso como parâmetro, chegam no Chile, na Colômbia, no Paraguai, não como exemplo do alto valor, mas sempre contratam nomes lá por preço de banana, um preço pequeno. Por que o Sport não pode acertar mais uma vez nesse mercado? Trouxe o Facundo Labandeira, por que não pode acertar mais um jogador? Lembrando que o valor lá não é tipo a contratação do futebol brasileiro. É uma contratação mais baixa, tendo em vista que o real é mais valorizado. Enfim. Então, obviamente, não contratar destaques que os clubes europeus contratam. Mas jogadores, a exemplo do Labandeira, que podem ajudar a equipe do Sport numa Série B. Então, é muito por esse ponto. É muita gente trabalhar esse tipo de situação. Mas eu quero saber, torcedor do Sport, você o que faria? Quem seriam os seus preferidos para dispensar nessa equipe do Sport? E quem permanece na equipe rubro-negra? E além disso, quais são as contratações que precisam chegar na janela? Lembrando novamente que a janela abre dia 3 de julho e fecha dia 2 de agosto. Peço a você também que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!